cumprimentar o Sr. Ministro e os senhores Secretários de Estado. Sr. Ministro, o objetivo destas audições é naturalmente o de fiscalizarmos o trabalho do Governo, quer para apreciarmos criticamente, concordando ou não concordando, mas até para perceber aquilo que está a ser feito. Caso contrário, fiscalizar torna-se difícil. E esta coisa da propaganda, e também, se todos podem citar o Presidente do meu partido, creio que também posso, em que dizia que nós lembramos do Governo que adotavam esta estratégia de propaganda e que, como isso ia ser bom para o futuro, o problema foi o futuro. Nós gostávamos, é que é impossível estarmos aqui nesta discussão e irmos ouvindo determinadas coisas, se nós falamos no passado, aqui del Rey que estamos a falar no passado. Mas os senhores passam todas as intervenções a falar do governo anterior. Se nós dissermos que fomos à pré-bancarrota, agora já nem houve pré-bancarrota. Mas toda a intervenção da maioria, não sei muito bem como é que lhe é de chamar, é sobre o passado, mas só a partir do momento em que, se eu puder continuar, só a partir do momento em que o PSD e o CDS assumiram o governo. Isso é estranho, ainda assim, e porque realmente gostávamos de poder discutir aqui algumas medidas. Eu só não posso deixar passar uma questão em claro, que aqui ninguém põe em causa o projeto ou a legitimidade do projeto que ao dia de hoje governa o país. Podemos discutir se ele é mais ou menos eticamente considerável e o que achamos sobre isso, temos direito à nossa opinião, mais faltaria que não tivéssemos. Mas ninguém pôs em causa a legitimidade. Agora, a senhora deputada Rita Rato disse que o projeto político derrotado. Isso não é verdade. Porque houve 6 projetos políticos, peço desculpas, estou a falar, houve 6 projetos políticos a eleições e o derrotado não foi aquele que era o da coligação. O que é diferente de dizer que esta maioria que governa é ilegítima. Não é. Por isso é que estamos aqui para tentarmos, bom, pelo menos fiscalizar. Sr. Ministro, sobre a questão da sustentabilidade, com franqueza, se me permite, disse agora uma coisa que eu acho que é aquela que é mais relevante. Não em resposta a nós, mas agora mesmo em resposta à deputada Rita Rato, que é esta discussão que temos de ter sobre os riscos e os benefícios. Referia-se à questão do fator de sustentabilidade. Sr. Ministro, é o que nós também achamos, foi por isso que não só isso, mas toda uma abrangência de discussão, foi por isso que propusemos a criação da Comissão Parlamentar para discutir a reforma da Segurança Social. Pode-se ou não concordar-se com ela, mas esse era o objetivo, era debatê-la e foi sobre isso que nos debruçámos. E não é verdade que o Sr. Ministro não tenha dito que nunca tenha dito que não havia um problema de sustentabilidade, porque ainda não, para o orçamento de 2012, justamente quando discutíamos o orçamento para 2012, quer o Sr. Ministro, quer o agora Ministro Pedro Marques, disseram que só haveria um problema de sustentabilidade por causa do nível de desemprego que o Governo, que tinha acabado de tomar posse, ia infligir neste país. Eu peço desculpa, não tenho aqui a ata, mas terei todo o gosto em procurá-la. Para além de todas as vezes que foram anunciadas as reformas que iam durar para o século. O Sr. Ministro iniciou em 2017, concretizou em 2017 aquilo que nos parece que não foi uma reforma tão abrangente quanto podia ser, mas acredite que de facto o que nós gostávamos quando propusemos a questão da comissão eventual era de debater este assunto e portanto que agora, dizem as notícias, o Sr. Ministro terá referido justamente por via da comemoração do Dia da Segurança Social que se nada for feito pode haver uma situação de desequilíbrio, que pudéssemos equacionar este debate, e é unicamente disto que se trata, sem sequer entrarmos em outro tipo de demagogias. Não deixa de ser irónico que o Governo que existe por causa do Parlamento e da maioria parlamentar rejeita discutir no Parlamento e com a maioria parlamentar. Mas enfim, isto são apreciações democráticas. Queria fazer uma questão concreta que diz respeito a uma notícia que a TSF fez sair, que dizia, tinha um título até, enfim, um bocadinho estrondoso, dizia mais depressa morre um idoso do que a Segurança Social paga um lar. Aqui o objetivo não é falar sobre a questão da criminalização ou não, porque isso nem sequer foi discutido nesta... Não, são 5 minutos. Nesta comissão, ainda assim... Isto não está fácil. Ainda assim, a coordenadora do Hospital Amadora Sintra, a coordenadora da Segurança Social, dizia que infelizmente muitas vezes mais rapidamente morre o idoso do que a Segurança Social dá uma resposta. Esta situação é corroborada por outros hospitais que, através do grupo parlamentar do PST, pudemos contactar e abordar. Nós sabemos que tudo está melhor agora neste país, que as contribuições aumentam a um ritmo significativo e, portanto, o que eu quero saber é se a razão pela qual não há uma resposta para estas situações é se porque não se deram conta que o problema existia ou se entenderam que não era prioritário. E não, Sra. Secretária de Estado, não me venha dizer que já existia no governo anterior, porque os senhores até escolheram governar e, portanto, respondam àquilo que hoje querem fazer para resolver os problemas. Falando de emprego,
Eu não consegui, eu devo dizer que é muito difícil ler aqui os mapas, é difícil por uma questão visual, portanto eu tive que recorrer ao computador. O Plano Nacional de Reformas é aquilo que é apresentado como medidas estruturais que o Governo pretende. Nós várias vezes aqui falámos sobre a questão do desemprego jovem e o Plano Nacional de Reformas é aquilo em que, eu posso citar, é a estratégia de médio prazo do Governo para o desenvolvimento do país, estruturada após um alargado debate económico e social. Quais são as medidas que dizem respeito ao desemprego jovem? O que nos foi dito desde o início foi que estava primeiro a ser avaliado. Depois, continua eventualmente a ser avaliado. Já este Governo emitiu, através da Comissão de Acompanhamento, um relatório sobre 2015 e que em 2016 projetariam o que aconteceria em 2017, mas continua a ser avaliado. Tem mesmo de terminar. E eu, Sr. Presidente, peço, enfim, pelo menos alguma tolerância à semelhança do que aconteceu anteriormente, para dizer o seguinte: os senhores dizem que nós não fizemos nada e dizem até que é quase surreal quando afirmamos que as nossas medidas foram aquelas que produziram impacto. Em todas as medidas que vêm discriminadas no Programa Nacional de Reformas, no quadro das medidas que é verdadeiramente difícil de ler, todas elas, remetem para diplomas. É fácil de ver, não é? Porque estão lá a data. Agora não é assim, um exercício intelectual muito grande. Está lá a data. Todos os diplomas de medidas relacionadas com o desemprego jovem são datas do Governo anterior. Isto não tem problema nenhum, e vou terminar, Sr. Presidente, isto não tem problema nenhum. O que eu gostava de perceber é, os senhores disseram sempre que no início não existia, tirando naturalmente a questão do contrato de emprego, que não é direcionado para jovens, como o senhor... Não é prioritariamente direcionado para jovens. Não vamos ler outra vez aqui a portaria como outra vez como o Sr. Secretário de Estado da Juventude, mas podemos, se me derem mais tempo, podemos. Para terminar, queria apenas dizer isto. Os senhores disseram durante muito tempo que não havia medidas para implementar dentro do Garantia Jovem. Podem chamar-lhe o que quiserem, arranjem outro programa, façam o que quiserem. Os senhores disseram isto porque nós tínhamos esgotado, vou terminar, Sr. Presidente, porque nós tínhamos esgotado, quando sabem que é desonesto intelectualmente, porque foi definido pela União Europeia que esse dinheiro devia ter como período urgente 2014 e 2015. Mas agora continuam com um envelope financeiro e dos muitos milhões que ainda há. Eu gostava de saber que programas é que vão ser apresentados, porque ainda não está aqui nenhum. E isto é preocupante, porque este é o Programa Nacional de Reformas para 2017. Portanto, vai passar mais de metade da legislatura. Para terminar, são 1.200 milhões que agora foram aprovados como reforços, chumbados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Vou ter que retirar a palavra, Sra. Deputada. Ultrapassou o limite do tolerável. Que os senhores têm para complementar este pacote. E antes de passar a palavra...